Ô, Hernan, e você que está acostumado a coletar essas declarações bombásticas de jogadores, essa do Neymar te convenceu? Eu sempre lembro que o Romário disse que ia se aposentar do futebol aos 28 anos para fazer engenharia, né? Então, a gente deve ter uma certa cautela com declarações do tipo, essa vai ser a minha última Copa. Mas, enfim, ele falou. O Neymar é o tipo de jogador que sente muito a crítica, isso desde garoto, né? Eu acompanho o Neymar desde o Santos, quando começou a surgir lá na Copa São Paulo, e críticas, dependendo do tamanho da crítica, ele se incomoda demais. Essa última da questão da forma física, pegou muito quem trabalha com ele, quem está no dia a dia com ele, o Ney pai, ou seja, toda a crítica que é feita ao Neymar, toda aquela situação, e ele sabe o tamanho que ele tem, mas ele não entende o porquê tantas críticas, e não só de imprensa, mas também de torcida brasileira, né? do brasileiro em geral. Ele sente um pouco, ele absorve muita coisa do que ele vê, absorve muita coisa do que vê nas redes sociais, então essa declaração dele é muito de um histórico de críticas, e que começa, evidentemente, lá na Copa de 2018, com aqueles memes do Kaikai. Então o Neymar é um cara que gosta de curtir a vida, é um cara que tem a vida social, tem os amigos dele, então assim, se ele decidir parar com a seleção brasileira, e aí quando estiver perto dos 37, 38, decidir parar com a carreira de repente, ele é um cara que vai curtir, mas ele é um cara que, sem dúvida nenhuma, quando fala de última Copa do Mundo, fala com coração e com um pouquinho de mágoa aí por causa dessas críticas. Quem eu lembro que prometeu e cumpriu foi o Pelé, né? Que largou a seleção aos 30 anos e 3 Copas conquistadas, né? Então era um momento diferente da carreira, não só com relação ao Neymar, com relação a qualquer outro jogador, né? É extraordinário o que fez o Pelé em todos os sentidos. Eu não acho nada de espantoso que na próxima Copa o Neymar já não esteja... Se ele estiver dessa forma ainda capaz de ser titular da seleção, ótimo. Mas acho difícil pela idade que ele vai estar já. Ele vai ter que se superar. Não é uma coisa que já vai largar o futebol tão cedo. Não acho. Não é uma coisa que me assustou. Assim, realmente, na próxima Copa, o Neymar vai estar... um absurdo ele não estar jogando. Acho que talvez não esteja, mas jogando. Pelo menos para ser titular da seleção. Vai estar com uma idade... Quantos anos ele vai estar? Com 34. 25, acho. 34. Ele tem 29 agora, já vai com 30 para a próxima, né? E aí, ele é do começo do ano, né? Faz aniversário no começo do ano, então, mesmo a próxima Copa sendo no meio... Vai ainda estar em atividade bem, né? É normal, com 34 anos, o jogador está bem, mas... Eu até vi A garotada está pedindo passagem, né? Eu até vi um tweet do Conrado Santana, nosso colega aqui do Sport TV, falando sobre as últimas Copas de Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, que também foram, né, com 30 anos, 29 e tal. Então, não seria, né, de todo absurdo. Eu acho que o impacto também aconteceu, Barreto, pelo menos para mim, dessa fala, quando eu falei, nossa, caramba. Eu acho que tem um mix de coisas, né? Primeiro que eu acho que o Neymar, ele cumpre um papel de protagonismo muito isolado na seleção brasileira. Tipo, ele é o único craque que a gente tem na seleção brasileira, craque fora de série, assim, um jogador... Porque o Brasil está acostumado a ter craques, né? E o Brasil, ele sempre teve vários protagonistas. Então, quando o Romário ainda jogava, surge o Ronaldo. Aí surge o Ronaldinho Gaúcho, quando o Ronaldo ainda tá... Aí você tinha Rivaldo já também. Então, assim, aí depois veio Robinho... Você sempre teve um protagonismo compartilhado com vários craques, né? O Kaká. E aí, de repente, quando chega o Neymar ele é protagonista sozinho. Então, porque não veio outro gênio junto com ele. Teve o Paulo Henrique Ganso na época quando o Neymar surgiu. Muita gente achava que ia ser o Ganso e não o Neymar, né? Exatamente. E, enfim, eu acho que aí ele reúne muitas expectativas e frustrações, aliás, todas, né, do torcedor brasileiro. E eu acho que o impacto também da fala dele é, quando o Neymar não jogar a Copa, quem que a gente vai ter? Porque a gente também não vê, assim, o grande craque que vai substituir o Neymar. E eu acho que é uma coisa que a gente se acostumou na seleção brasileira, no futebol brasileiro, a ver vários craques surgindo, fora de série, dominar ali entre os melhores do mundo. E hoje a gente tem o Neymar. Quem mais? Quem vai ocupar esse posto depois? Hoje em dia a gente não vislumbra, assim, o cara para depois do Neymar, né? Agora, eu falo muito de contextualizar esse tipo de declaração, porque muitas vezes tem isso também, né? Tem o peso do momento, como o Hernan citou. O Romário disse que ia parar aos 28 para estudar engenharia. Aos 29 foi campeão do mundo.
né? E só não foi as próximas 2 Copas, porque numa ele foi cortado e na outra não foi nem convocado, mas estava nas eliminatórias. E teve cobrança ao Filipão, né, Hernan? Em 2002, porque não levou o Romário. Assim, ao bancar a não convocação, a não ida do Baixinho para 2002, o Felipão, ele também teve costas largas e também teve o apoio interno, né? Acabou sendo campeão do mundo em 2002, mas assim, foi uma atitude corajosa, porque ninguém imaginava uma seleção brasileira sem o Romário, porque apesar da idade, ele estava jogando bem, né? Ele estava jogando muita bola. Então, foi uma atitude corajosa do Felipão. É o que a Renata falou. Hoje em dia, se você chegar na próxima Copa do Mundo, depois do Catar, uma decisão do técnico de deixar o Neymar fora, por exemplo, mesmo com 34 anos, ele ainda vai render. O Neymar é um jogador assim, fora de série, excepcional. Sim. Mas vai ser algo muito parecido, porque assim, você não tem outros protagonistas, você não tem outros jogadores que, no caso, o Felipão teve, de sobra, naquela seleção de 2002. Claro que ainda tem muito tempo, mas a gente não consegue enxergar hoje, num prazo curto, alguém do tamanho do Neymar e a representatividade que ele tem dentro da seleção brasileira.